Boa noite. 12 de novembro de 2024, 25. Estamos começando nossa reunião de radiação e cura. Agradecer a vocês aí pela colaboração que tem dado aí na nossa continha, né? O nosso Pix não é obrigado. Isso ajuda a gente, né? Cuidar dessa obra aqui. Mas o mais importante é que ainda estamos aqui. Existimos por você e vocês existem por nós. Estamos na nossa missão, junto ao meu mentor Sahai e, claro, governado, presidido, mandado pelo Espírito Santo e o nosso irmão Jesus. Eu sempre tenho uma palavra do Espírito da Verdade e é importante sempre falar sobre isso, que tudo aquilo que eu falo aqui, eu não ensaiei nada, não estudei nada. Eu venho nos meus livros e o Espírito aponta, fala isso. Às vezes eu brigo com o Espírito, eu não quero falar, eu puxo a página e ele volta a página do mundo, que chama de o acaso. E hoje ele tem uma mensagem muito interessante na Bíblia, está em Filipenses 1:9, e de Paulo, né? Ele sempre fala de Paulo, né? E lá na Bíblia diz assim, que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento de um todo o discernimento. Eu já até entendo qual é o sentido disso aqui. Bom, o Espírito da Verdade, ele explica a Bíblia para nós, né? Porque a Bíblia ela tem várias interpretações. Você vai lá, ouve o seu pastor, ouve o que é a autoridade, o bispo, né? O seu papa, eles vão e interpretam. E nós aqui também temos a interpretação do Espírito. E quem é esse Espírito? Esse Espírito que eu sigo muito é Emmanuel, o Francisco Cândido Xavier, né, o Chico, as obras todas que ele fez, ele falou, não fui eu. Ele não assina, ele diz que é pelo Espírito falando. Então, ele, o Emmanuel, que é como Sahai para mim, e o Emmanuel deixou uma obra grande. Chico já se encarnou, Emmanuel está por aí ainda. Eles não vão embora, né? E, graças a Deus, é um dos grandes mentores aqui da nossa casa. E ele explica o que é isso, né? Que chama-se o problema do amor. Ele põe esse título. O amor é a força divina no universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Agora começo eu. É verdade. O amor, ele vira nome de vou fazer amor. Tem até música. Tem uma amiga minha, de vez em quando a gente está lá nas minhas cantorias, né, no meu grupo lá, né, a gente canta e tal, e ela fala, canta essa música para mim, estou fazendo amor, sabe? Eu fico rindo dela e põe o amor como uma coisa para baixo. Não é esse amor. O amor que se fala aqui, ele não pode ter possessividade. O amor tem que ser sentimento dentro de você. E ele vai ainda. Quando o homem se devota da maneira absoluta aos seus corpos perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Isso mesmo. Você ama alguém e você quer botar ela na garrafinha. É meu. Você ama a sua casa, é minha. Alguém fala assim, eu gostei dessa casa, mas é minha. Eu amo essa casa. Eu amo o meu cachorro, ele é meu. Eu amo o meu filho, ele é meu filho, eu amo meu filho. Tudo bem que você ama o seu filho, mas ele não é seu. Não é esse meu, é seu.
Ah, eu falo muito aqui, cada um tem seu Deus. Aí você diz assim, meu Deus. Verdade, você tem seu Deus. Mas Deus é causa primária de todas as coisas. Sim, Deus é causa primária de todas as coisas. O meu Deus não é o seu Deus. Sabe por quê? Pela avareza que dá em mim, dá em você. Eu tenho aquele meu Deus. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte nele em egoísmo. Olha, ele está atacando o egoísmo. Você ama alguma coisa, você ama alguém e você não passa aquilo para ninguém. Você é egoísta. Meu carro, não gosto que faça assim, assado no meu carro, porque é meu, eu não dou, não presto. Minha comida é minha. Então, esses egoísmos que ocorrem conosco, eles têm sentido do ser humano, né? Do instinto animal. É o instinto. E quando você vive no instinto, você não ama as pessoas direito. Você não ama como deveria amar. E continua. Quando só vê motivo para louvar o que representa, o que sente, o que faz, com manifesto de respeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua obra chama-se inveja. Inveja. Vou te dar um exemplo. Vou falar dos homens. O cara tem uma mulher muito bonita e a mulher dele não é muito bonita. Então ele tem inveja da mulher, porque o cara tem uma mulher mais bonita do que ele. Eu estou falando em amor, tá? A pessoa tem uma casa muito bacana e ele tem uma casa muito ruim. Ele tem inveja daquela casa porque ele não consegue tê-la. E aí ele fala mal, ele diminui, ele fala um monte de bobagem por inveja. Ele já falou, ele passou pela avareza, ele foi para o egoísmo e agora ele está na inveja, né? Paulo, escrevendo a amorosa comunidade filipense, formula a indicação de elevado alcance. Paulo na Bíblia, né, que é o Saulo, né, que puseram o nome de Paulo, parece. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento. Quer dizer, você tem que entender aquilo que você ama, aquele que você ama. Você tem que entender, isso é discernimento. Se você ama Deus, mas só para você. Não, eu sou homem de Deus, sou da igreja, sou desse mundo aqui. Você já discriminou o seu semelhante? Peraí, então não abra a boca para falar. Fique na sua, estude mais. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você cresce, mais você se evolui. O dia que eu falei que eu levantei minha mão e aceitei Cristo, eu comecei a mudar muito, muito. Comecei a entender quem é Deus. Deus para mim é o Espírito Santo. Então, eu me entreguei e estou até hoje na minha missão. E ele vai aqui, instruamos-nos, pois, para conhecer. Eu acabei de falar, estuda. Acabei de falar isso. Estuda bastante. Eduquemos para discernir. Vamos aprender. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida. Isso você tem obrigação de ter aqui na face da terra. A cultura intelectual e o aprimoramento moral.
possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Eu um dia falei aqui sobre a moral e a... esqueci outra palavra agora. Ética. Hein? Ética. A ética. A moral é o costume. É fácil você entender o que é moral. Moral é costume. Agora, para que você tenha moral, você tem que ser ético. A ética, sim. Esse cara trouxe ela. Ele trouxe a ética. A moral, o costume. Você entra numa casa de uma pessoa, você tem que deixar o sapato lá fora. Eu, por exemplo, não gosto de tirar meu sapato. Tenho uma dificuldade para botar, né? Eu tenho uma dificuldade de cada bainha. Eu digo, não vou entrar não. Não entra, não vou entrar não. Só se deixa entrar de sapato. Pedir permissão, viu? Aí eu limpo o sapatinho todo. Se eu tiver chinelo, eu tiro. Eu não gosto de ficar com o pé no chão. Mas dentro daquela casa tem uma regra e tem uma outra. Então, se você adentrou no espaço daquelas pessoas, respeita. Olha o que você fala. Olha o que você admira. Olha no que você mexe. Contenha os seus palavreados, contenha os seus costumes. Seja ético. Porque você vai entrar com ética, a moral é deles. Você vai na casa do muçulmano, ele está cheio de mulher lá, e o cara olha para uma mulher daquela para você não sai. É a moral dele. E fala que ele está errado. Fala que ele é do demônio. Não, ele está com a moral dele. Quem é você para impor moral ao outro? A sua moral. Existe moral técnica. Como, por exemplo, no quartel. O militar, ele cria uma moral e o moral. Tem a moral e nós falamos do o moral. Porque a moral, dentro de uma área militar, é porque ali você só tem o não senhor e sim senhor. E depois do sim senhor, você nunca mais tem não senhor. Você é um de guerra. Então, eles criam já a ética e a moral para você seguir. Você que pediu. Você entrou ali, então você segue ali. E falando assim, acontece isso muito dentro do relacionamento, né? Nenhum dos dois é culpado. Nenhum dos dois é culpado disso. Porque isso tudo vem da falta de cultura, de estudo. Então, quando nós nos relacionamos com alguém, você vai se relacionar com alguém, você vai viver com alguém, põe uma regra. Olha só, meu amor, eu não gosto disso. Aí o amor vai dizer, eu também não gosto disso. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma regra na nossa vida. E aos poucos a gente vai, né, fazer uma isso. Então eu não gosto, você está falando não gosta, mas eu gosto. E você vai ter que fazer. Não imponha. Vocês estão vivendo no mesmo espaço. Não faça isso, então não viva no mesmo espaço. Porque acontece muito problema aí. Feminicídio, agressões, pessoas abandonadas aí, mulheres que o cara deixa filhos e vai embora, sabe? E não honra. Isso é questão de ética, não de moral. Sabe? Então, quando você fala em amor, fale com firmeza, como esse homem aqui, ele falou com firmeza. Eu amo todos eles. E ele provou isso com a família dele. No dia que a família dele chamou ele para almoçar, ele foi almoçar. Chegou lá e não dava para entrar porque todo mundo estava andando atrás dele. Ele era seguido por milhares de pessoas. E os irmãos dele falaram assim, Jesus, só entra você. Ele falou, não. Se não tiver comida para todo mundo, eu vou ficar aqui fora. Mas você é o nosso irmão. Não, todos aqui são meus irmãos. Vocês são meus consanguíneos. E os irmãos dele não estavam ali. Ele negou a família dele? Não. Negativo. Ele não negou a família. Ele só deu exemplo aos irmãos dele, né? Que nós devemos amar ao nosso semelhante, como nos amamos. E antes dele desencarnar, ele falou o que para Maria? Maria, esse é seu filho.
né? Fulano, essa é sua mãe. Enfim, ele desencarnou. Foi uma das melhores colocações que ele deu. Às vezes eu falo sobre amor de filho, amor de pai, amor de mãe. E o Sahari, o meu mentor, ele diz o seguinte: que pai e mãe não tem filho, filho que tem pai e tem mãe. É duro, né? Mas é verdade. Muitas mães e pais aí, o filho não vê, some, vai embora, não esquece, só na hora que falou, tua mãe morreu. Aí ele entra em desespero, lá, minha mãe morreu. Deus diz assim, o que ela tinha? Seu pai morreu. Sabe? E na realidade, o filho, ele vai viver a vida, porque ele também já virou pai, já virou mãe. Aí os pais são possessivos. Eles querem que os filhos entendam, sabe? Que fique ali com ele. Não é assim. Mas o filho tem obrigação de proteger seu pai e sua mãe no momento que ele precisar. Mas ele já é pai, já é mãe também. Entendeu a colocação? Então, filho é que tem pai e mãe. Mãe não tem pai e não tem filho. Não tem filho. Eu tenho filho aí que ele fala comigo há 2, 3 anos. Outro dia eu ligou aí e falou assim, tá tudo bem? Eu falei, quem está falando? É o Gabriel. Quem é Gabriel? Esqueci o nome. Quem é Gabriel? Não, eu estou precisando falar contigo, pai. Pô, aconteceu um problema, eu falei, vem pra cá. Que ele separou lá da família, da esposa, né? E ele, eu estou tanto desespero, vou procurar meu pai. 3 anos sem ouvir. Nem sabia, são vários Gabriéis que tem aqui lá. Ele, pô, pai, lembrava de mim não? Eu falei assim, quanto tempo que você não fala comigo? Mas eu, com muito amor, eu abracei ele dormiu aqui em casa e pronto, ele voltou para a esposa. Gabriel, faz 2 anos que não te vejo de novo. Que Deus abençoe. Então, nós vamos começar a nossa radiação. E essa lição é muito importante sobre o amor. E o amor é isso aí, tá? Ame de verdade, mas não possua aquele que você ama. Não seja possessivo, que ele também não tem o direito de fazer isso com você. Bom, vocês sabem, eu sempre põe uma musiquinha. Essa música ela nos introspecta. E eu peço que você está no cantinho, fica longe do mundo. Se você estiver tomando conta de algum doente, bota, eu já estou com o meu aqui, bota um copinho d'água, uma garrafa d'água perto de você. Isso aqui você vê muitos pastores fazendo. Isso tem um valor incrível. Então faça isso. O remédio está ali. E é o momento da irradiação. Irradiação é um desejo. Eu desejo o seu bem, eu desejo a sua cura, eu desejo tudo de melhor para você. E é verdade. Eu sou missionário disso. Então eu estou aqui desejando. Você que eu não conheço, aqui nós temos já na nossa assistência pessoas que vão ser atendidas pelo atendimento médico espiritual. E o meu desejo é que você se cure. Meu desejo é que você consiga seu emprego. Meu desejo é que você fique rico, milionário, como você deseja. Meu desejo é que você conquiste o seu desejo. E isso é verdade. E o nome disso é irradiação. Então, olha, abre suas mãos aqui para receber. Esse receber, a ciência diz que quando nós estamos despojando de qualquer sentimento ruim, pedindo coisa boa, sai por aqui. E é verdade. Depois que você põe a mão, uns estão com a mão molhada, outros estão com a mão gelada, porque sai por aqui aquela adrenalina. É porque você vai vibrar. Você
você vai ver. E essa vibração combina com o que eu vou emanar para você. Então feche seus olhos e me escute. Respira profundo, solta pela boca, porque quando você solta pela boca, você já está tirando essa adrenalina, essa toxina que está dentro do seu corpo. Hoje você trabalhou o dia inteiro, né? Hoje você teve tanta tribulação, tanta atribuição, e você chegou pesado e veio procurar paz. Poxa, hoje o dia não foi bom, não consegui completar o meu salário, não consegui comprar um quilo de arroz. Meu Deus, será que amanhã será assim? Vai ser. Positivismo, que o nome é fé, e a sua fé vai fazer isso acontecer, porque eu aqui nesse momento, eu vou mostrar para vocês. Então nesse momento eu invoco com toda a minha força o Espírito Santo de Deus. Eu invoco a todos os espíritos benevolentes, espíritos de luz. Eu invoco aquele santinho que você tem, que você acende vela para ele. Vem para cá, santinho. Eu invoco as suas entidades, que você tem fé, a pombagira, o tranca-rua, quer que seja, que você tem fé nele. Eu acredito que ele vai fazer o bem a essas pessoas, porque você tem fé. Eu invoco o seu pastor, eu invoco o Espírito dele, porque ele representa a palavra de Deus, como eu aqui represento dentro da minha fraternidade. Então ele é um homem de Deus, ele é um missionário. Eu invoco ele aqui. E invoco a todos os espíritos médicos que estão aqui em volta. Então, Senhor, a princípio, claro, eu tenho que te agradecer pela continuidade da obra que temos aqui, fortalecida em seu nome. Seu nome eu cito a Bíblia, sem ter ela aqui na minha mesa. Eu cito dentro do meu coração as suas palavras, porque eu sei que é você que põe essas palavras na minha boca. Eu cito essa energia que sai das minhas mãos, esse entendimento da cura, que eu sei que é você que usa minhas mãos. Quem sou eu para fazer essas mágicas que você faz, Senhor? Às vezes o Espírito Sahari, ele faz uma cura e ele diz assim: é mágica. É milagre? Não existe milagre, é mágica. A mágica é porque o milagre, ele não é natural. Só o Senhor faz milagre. Então, o meu desejo que hoje eu irradie para você, onde você estiver, fora do Brasil, aí para a Europa, que tudo dê certo na sua vida. E eu peço, Senhor, também pela nossa pátria, para que tudo se entenda, que os nossos dirigentes se entendam, não fiquem provocando o outro, que tem que ser de bom para nós, para que possamos viver nesse meio ambiente que já está tão conturbado. Aquele povo lá, acho que é do Paraná, olha o que aconteceu. Quem esperava aquilo? Então nós temos que estar prontos. E, além de tudo, não devemos temer a morte, mas devemos estar prontos para viver. A gente não tem que estar pronto para morrer, a gente tem que estar pronto para viver. Cada dia que você acorda, ame, pratique o amor, tenha discernimento sobre o amor, tenha cultura sobre o amor. Ame o seu semelhante, ame o seu parceiro do lado, ame os seus filhos, ame o seu vizinho. Eu costumo dizer que eles são parentes mais próximos que nós temos.
mesmo que você tenha diferença, não se ache melhor que ele. E se você sentir que é melhor do que ele, não precisa falar isso para ele. Em pensamento, traga ele para o seu coração e diz: eu te perdoo, eu te dou luz. Então, e que nosso Senhor Jesus nos ensina a louvar o Espírito Santo e a falar com ele em uma só voz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todos os males. Que assim seja. Agradecido por esse momento e todas essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Conquiste o seu objetivo. Graças a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja o nosso irmão